Boa noite, pessoal. Estamos começando o nosso Boteco Vem Pra Rua. Esse é o nosso novo podcast aqui do Movimento. Aqui a gente vai falar sobre a política, tudo que rolou de polêmica no nosso país, tudo aquilo que pautou as mesas de boteco aqui do Brasil, aquelas macarronadas de família, com as discussões acaloradas. Então a gente convida vocês... Olha, já tem comentário de bolsonarista aqui. A gente convida vocês a fazerem parte do nosso Boteco Vem Pra Rua. Senta aqui com a gente, compartilha a live para quem você puder. Vamos bater um papo gostoso, descontraído sobre política e leve, né? E para sentar aqui com a gente nesse nosso boteco, na mesa de boteco, a gente tem a porta-voz do movimento, que é a Luciana Alberto. Boa noite, Lu! Boa noite, Guto. Boa noite, Alonso. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E não esqueçam de dar o seu like, compartilhar o Boteco Vem Pra Rua com seus amigos, com seus familiares, para fazer parte com a gente desse bate-papo mais informal com as lideranças do movimento Vem Pra Rua. É isso aí, Lu. E para sentar também na mesa de boteco, a gente tem o líder do movimento Vem Pra Rua, lá de Curitiba, Rodrigo Alonso, corintiano. E aí, Alonso, boa noite. Como vai, pessoal? Boa noite aqui, ó. Corinthians aqui, ó. Isso daqui é do Mundial de 2012, é uma relíquia, tá? Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos passar pano pro Timão, cara. Vamos passar pano pro... E aí, vamos falar sobre o... Olha esse aqui, ó, o Adailton aqui, ó. É Bolsonaro pro Adailton, não é, Adailton. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar. Pô, Adailton, olha o comentário. Bota aí, Lu, na tela. Olha lá, a delicadeza. Adailton Rodrigues. Adailton, por favor, né? Vamos falar do Aras, né? O PGR, o procurador, que foi fazer uma visitinha a Paris, dar, né, aquela visitada, né? Conhecer a Torre Eiffel e não foi muito bem recebido, né? Vou colocar o videozinho aqui para vocês verem. Vamos investigar o bolsolão do MEC aí, procurador? Tá rolezinho em Paris, é legal. E abrir processo, procurador? Ei, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? Ei, vamos lá, procurador, fazer o seu trabalho? Funcionário público. E aí, procurador, vai fazer o seu trabalho? Vai abrir processo? Vamos investigar, procurador? Vamos investigar lá, bolsolão do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, procurador? Cadê a investigação, procurador? Aqui em Paris não tem nada pra encontrar, não, pode deixar que eles procuram. Tem que procurar lá em Brasília, procurador. Tudo por uma... Você viu, Lu? Não tem que procurar, procurador não tem que procurar nada em Paris, tem que procurar ali no gabinete. Tem muita coisa para procurar aqui, né? Denúncias de corrupção contra Bolsonaro, contra o governo federal, inclusive na pandemia, na aquisição de Viagra, no bolsolão do MEC. Tem muita coisa para ser investigada, mas infelizmente a Aras está aí a serviço, aparentemente a serviço do governo federal, do executivo, do presidente da República e não a serviço do país. O Alonso estava com Esse cara é corintiano. Esse cara é corintiano. Corintiano faz essas coisas, cobra, chama na chincha, e é isso. No final das contas, nós pagamos o salário do Aras. Todo cidadão brasileiro paga o salário do Aras. E o que o Aras está fazendo agora em Paris, curtindo férias? Será que ele deu uma emendada nesse feriado prolongado? Por isso que a vice-procuradora foi lá pedir a condenação do Daniel? Será que tem alguma ligação? Vou sair de férias para não sair ruim na foto com os bolsonaristas. Isso me fez lembrar aquelas viagens que o Gilmar Mendes fazia, lembra, em Portugal? O cara não tinha um almoço em sossego, né? Gente, a gente está vivendo uma viagem situação... em Portugal, cursos. É uma situação difícil essa, porque qual que é o papel do Procurador-Geral da República, se não o de investigar o Executivo, acatar as denúncias e colocar para andar. E não é isso que nós estamos assistindo, pelo contrário, um aparelhamento a favor, né, beneficiando, engavetando aí denúncias importantes, como essa do envolvimento dos pastores na educação no MEC. Agora o ministro caiu, né? Entrou agora um novo ministro que foi nomeado hoje.
Mas a gente tem uma situação que não se desenrola. Da educação, né, Lu, você está falando? Ministro da Educação. É o quinto, né? É o quinto ministro da Educação. Exatamente. Como é que pode? Só Como nisso é que a gente, faz política a gente pública consegue. de educação com 5 ministros? Como o negócio pode ser sério, porra? Nem o Corinthians troca de técnico todo ano quando não tá Olha o comentário aqui, segunda divisão. comentário da Andréa né? Souza. Eu sou corintiano, sei como é. Você quer mandar o República. técnico embora, quer mandar o bandeirinha embora. Porra, 5? Vai lá aí, Lu, você queria mandar um comentário, né? Comentário aí da Andréa Souza, procurador-geral da República, escolhido a dedo para liberar bandidos bolsopetistas. E ela tem razão, Andréa, viu? Quando você fala para a gente que ele foi escolhido a dedo, lembrando que Bolsonaro foi o primeiro presidente que não seguiu a lista tríplice do Ministério Bem lembrado, Público. Né? Então foi escolhido ali, pinçado das profundezas do Ministério Público para atender ao cargo do presidente da República, né, contrariando tudo aquilo que a sua função exige para a sociedade brasileira. Então, isso. Vocês lembram quando havia toda aquela pressão? Vocês lembram quando havia toda aquela pressão da sociedade para colocar o Deltan? Todo mundo Ô, Alonso, deu uma travadinha aqui. falava que o Deltan era um procurador nota 10 até o... Eu vou entrar no celular. A rede aqui tá complicada. Já volto. Olha lá, Fica o Alonso de tranquilo. Curitiba, corintiano, tá com a rede complicada, tem que sair e voltar. Ô, Lu, tem um comentário de bolsonarista aí? Tem vários aqui de Maria Nascimento. Bolsonaro, deixa eu ver se eu consigo capturar aqui, porque vai entrando muitos. Põe na tela para eu ler aqui. Muitos. Bolsonaro 2022. Não, Maria Nascimento. Maria Nascimento! Não dá, gente, não dá. A gente está vivendo uma situação muito difícil e a gente precisa. Tem gente torcendo para Simone Tebet, a Jussara. A gente precisa encarar o país com muita seriedade e identificar o momento atual, o cenário que a gente está vivendo, as situações de corrupção que estão instaladas no governo federal, mas que, infelizmente, Bolsonaro mostrou que está do lado, não daqueles que combatem a corrupção, mas do outro lado, de quem realmente defende corrupto e coloca corruptos condenados na gestão, nos cargos mais importantes do país. Então, e o Centrão também no comando. Cadê o né? Alonso? Alonso sumiu. Alonso chegou? Ainda não. Volta. Agora tem a Ele deve estar conectado no 4G aqui lá. A Márcia tá aqui. Bolsonaro. Olha lá, mais um. Deixa eu falar. Fala. Como tem bolsonarista aqui, né, Lu? Tem muito bolsonarista, infelizmente, né? Porque são esses que iam para Paulista para combater a corrupção. E eu não entendo porque tantos brasileiros fecham os olhos hoje para o que está instalado no governo federal, independente da gestão Lula, que foi um desastre a era petista para o país. A gente não pode estar defendendo aqueles que acabam fazendo as mesmas coisas que os governos anteriores. Pelo contrário, né? A gente tem que assumir um papel de cidadão, de patriota, defender o Brasil e realmente defender o combate à corrupção, porque é um dos grandes males que o país acaba sofrendo quando a gente coloca corruptos em posições estratégicas dentro do governo. Ô, Lu, e o Alonso ainda não entrou aqui, mas vamos falar de um outro assunto aqui. A gente está falando de indicação do Bolsonaro, né? Outro indicado pelo Bolsonaro, ministro do STF, Cássio Nunes, né? E ele fez uma defesa do Cássio Nunes, não só do Cássio Nunes, e aí os bolsonaristas que estão assistindo aí vão ver. Ele fez uma defesa do Lula também. Sem querer, ele fez uma defesa do Lula. Eu vou colocar aqui, Lu. A Jussara, peraí. Para absolver o Lula. Outra questão do Cássio também, né? Não estou aqui para divulgar pelo Cássio. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira. A questão de delação premiada. Quem está aqui no poder, que a gente começa a ver as coisas melhor, né? Tem cara que delata de acordo com orientação. Delata o João. O João tem nada a ver com isso. Ele delata para criar um clima. Depois não comprova-se nada. E, em parte dos internautas, né, foi delatado, tem que ser punido. Até acontecer com um dia contigo, algo parecido. Quem nunca sofreu uma acusação injusta?
E quando você fala aí da ficha limpa, né? Vocês votaram em mim por quê? Vocês votaram em mim por quê? O Bolsonaro, Deus queira que ele faça as coisas certas pro povo brasileiro não sofrer. É isso aí, gente. Olá, E aí, Lu, por favor, comente. Pessoal, o Cássio Nunes, eu não sei se vocês se lembram, ele foi um que concedeu uma liminar para derrubar a lei da ficha limpa. E foi isso que permitiu que muitos dos condenados na Lava Jato agora disputassem as eleições de 2022. A lei essa medida, essa liminar foi derrubada pelo Supremo agora em março, então voltaram às condições anteriores, porém o estrago está feito, né? E nós temos aí o Lula, um corrupto condenado pela justiça, disputando as eleições, e não só ele, outros corruptos também estão se colocando aí à disposição para concorrer a cargos públicos. Isso é uma tragédia para o país, né? A gente deveria banir essas pessoas da vida pública de vez, afastar de vez da vida pública, mas estão disputando as eleições e com grandes chances, inclusive, de ganharem os seus cargos, porque fazem parte desse mecanismo corrompido que prevalece na política brasileira e do qual Bolsonaro e tantos outros fazem parte. Lu, deixa então eu fazer meu comentário a respeito disso. Lula e Bolsonaro, vocês estão eliminados. E Alonso, você não viu o vídeo, né? Não, a gente colocou um vídeo aqui. Eu não vi o vídeo. Você tinha visto o vídeo? Bem agora? Bolsonaro defendendo Lula, defendendo a decisão do Cássio Nunes, que favoreceu uma das sentenças do Lula. E é isso, gente. Isso aí é a encenação do sistema, né? A encenação do mecanismo que acaba favorecendo. Um depende do outro para sobreviver, então nada melhor do que ambos disputando as eleições aí para a presidência da República em 2022. Alonso, você está em alta definição agora, 1080. Agora eu tô em... Você vê, acho que eu vou ter Crystal que trocar de clear, câmera. Um homem prevenido vale por 2, né? Eu tava com todo o meu aparato aqui, microfone, 2 telas, computador, deu pau. Então eu já tava com o celular preparado. É isso aí. Tem vários comentários voltando ao tema. Voltando ao tema do Bolsonaro, ele só se entregou, né? Lembra daquela história do teatro de tesouras, que todo mundo falava que PSDB, PT era um teatro de tesouras? O Bolsonaro, mais uma vez, ele se entrega, né? Esse tipo de coisa que ele não pode decretar 100 anos de sigilo, você vê que ele cai fácil. Não tem como ele escapar. É o governo com menos transparência desde a redemocratização do país. Isso é péssimo para a democracia, inclusive, porque a transparência é um requisito, né, da vida pública. O poder público tem que seguir esse princípio de transparência, e é o governo que mais esconde informação. Então isso é um retrocesso muito grande que nós estamos acumulando, e a gente, como brasileiros, tem que lutar justamente contra isso e exigir sim a transparência das informações. Bravo, Lu! Bom, essa questão de polarização, né? Lula e Bolsonaro, né? A gente vê que um precisa do outro, né? Na verdade, é só uma luta para ver quem vai dominar esse sistema que já está estabelecido. Tem comentário, Lu? Tem, a Glaucilene Marques Thomas. Deixa para mim, deixa eu ler. Se catar, trem idiota, deixa eu ler. Meu Deus do céu, que grosseria, Glaucilene. Não se catar, trem idiota, blá, 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 mimimi. A gente está aqui defendendo pautas importantes para o país. O movimento Vem Pra Rua sempre esteve à frente, sempre protagonizou grandes manifestações em defesa do Brasil, em defesa do combate à corrupção, em defesa da prisão de corruptos e das investigações, que Bolsonaro destruiu a Lava Jato. Ele cansa de falar isso, e a Lava Jato é um patrimônio brasileiro. E vocês vêm aqui para nos ofender, para nos xingar. Pelo contrário, nós tínhamos que estar unidos contra aqueles que tanto nos prejudicam. É isso aí, Glaucineide. Tem uma coisa a falar da Glaucineide. Eu tenho uma coisa para falar dela. Belo nome, viu? Belo nome. É belo nome? Então tá falando... um belo nome da Glaucineide, viu? O papai e mamãe estão de parabéns, viu? Pô, a gente estava falando da questão dessa polarização, né? Na verdade é uma luta para
dominar esse sistema que está estabelecido, né? Na verdade, é controlar o Estado, controlar os recursos públicos e colocar seus amiguinhos lá dentro, né? E por falar nisso, né, entrou nessa aí o Ronaldo Caiado, né, que foi contra a candidatura do Moro, a pré-candidatura do Moro no União Brasil. Tanto ele como a ACM Neto fizeram todo aquele alvoroço contra a pré-candidatura do Moro, e ele, de certa forma, apoia o Bolsonaro, né? E rolou uma coisa muito interessante no evento aí do Bolsonaro, que eu vou colocar a notícia para vocês analisarem aqui nesse nosso boteco. Vamos lá. Caiado é vaiado e impedido de falar em evento de Bolsonaro. O staff presidencial pediu insistentemente para que os militantes ficassem em silêncio para ouvir o governador de Goiás. Mas eu acho que não deu certo. Os bolsonaristas não aceitaram muito bem, né? Caiado rima com vaiado, não? O Bolsonaro não consegue controlar nem o filho dele. Como que ele vai controlar a militância? Para. Rodrigão, o nome do arquivo é caiadovaiado.png, só para vocês saberem. Gente, aí, é bom a gente lembrar que o Caiado, ele foi uma oposição ao Bolsonaro durante a condução da pandemia. Ele é médico, ele criticou muito o governo federal pela péssima condução da pandemia, e isso acabou criando uma animosidade entre o Caiado e o Bolsonaro, apesar de Caiado representar uma parcela importante do eleitorado brasileiro, ali concentrado no agronegócio de Goiás. Bolsonaro também apoia um outro candidato, uma oposição ao Caiado, então há ali agora uma disputa eleitoral que coloca o Caiado e o candidato de Bolsonaro em posições opostas, e por isso toda essa rejeição. Apesar de que depois, aí a notícia não fala, depois Bolsonaro foi no microfone e acabou fazendo ali um contraponto com o Caiado, defendeu um pouco o governador, que está indo para a reeleição, mas mesmo assim ficou ali a marca das vaias, né, bem pronunciadas, e agradou tanto os eleitores de Bolsonaro quanto os eleitores de Sérgio Moro, que também estão um pouco chateados aí com as recentes declarações do União Brasil e da postura do Caiado perante a possível candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. E o Caiado ele era a favor da Lava Jato, né? Ele era um cara que falava a favor, e o cara fez tudo que fez. Tem uma voz oculta aí, quem que tá falando? Olha, eu vou falar uma coisa. Hoje, tudo que tem que dar pra dar errado, está dando. Tudo que a gente treinou, organizou setup e tal, hoje tá mais difícil. Vou ter que sair de novo e já volto. O pessoal entende, não tem problema. Olha aqui o José Rocha Coutinho Neto. Continuamos caindo na armadilha dos políticos profissionais que usam a estratégia do nós contra eles para continuar nos roubando. Infelizmente, essa temos pessoas sensatas aqui também. Demais, né? Isso, muita é gente. Olha aqui o João Lucas também, Brito dos Santos, comentando: país de seres medíocres. E nós temos o dever, como cidadãos brasileiros, de reverter esse cenário e lutar realmente por um Brasil melhor, porque é nosso país, e acredito que todos nós desejamos a mesma coisa, viver num lugar melhor. Olha lá, o Rodrigão. Voltou. PT nunca mais, a Lucélia Toucedo, olha aí, mais um comentário, PT nunca mais. Eu PT também acho, eu tô com você nessa, Lucélia, PT nunca mais. Tamo junto. E Bolsonaro também não, né? Nem Lula nem Bolsonaro, só para lembrar. Ô Lu, a gente tá falando aqui de Caiado, né, de Partido União Brasil. Não sei se você viu o post que saiu essa semana do União Brasil. Vou colocar aqui para quem não viu em casa, que está sentado com a gente no boteco, dá uma olhada. Não erre, não vote nulo, não vale a pena. E aí, Lu? O que significa isso? Essa foi uma reação, uma resposta aos apoiadores do Moro diante das declarações do Bivar e da nomeação, né, de Bivar como a presidência da República, e os apoiadores do Moro que torcem aí para que o Sérgio Moro se confirme como candidato à presidência da República pela União Brasil, reagiram a essas declarações e as recentes posturas do presidente da União Brasil, do Bivar, e defenderam com uma hashtag que acabou reverberando pelas redes sociais, Moro ou nada, Moro ou nulo, e isso acabou aí gerando uma comoção, né, principalmente no Twitter, e acabou que o União Brasil veio a público responder. Alonso, só para te posicionar aqui,
Tá tudo bem aí? Gente, o Alonso é assim, né? Ele é um cara que ele entra, ele sai, ele tá aí com essa dificuldade. Hoje eu tô com uma dificuldade, cara. O meu computador tá precisando de Viagra, viu? Meu computador tá precisando de Viagra. Opa, você vai buscar lá no exército, tá sobrando. Meu computador... Tem 35 mil comprimidos de Viagra. Eu não preciso, minha esposa tá aí, ela tá grávida, então eu tenho como comprovar que eu não preciso de Viagra. Agora meu computador... Mas precisa. E esse fundo azulzinho aí, o que significa? Pode dizer? É homenagem. Alonso. É homenagem. Alonso. É homenagem ao Viagra, é homenagem ao Viagra. Olha aqui, ó, falando nesse post do União Brasil, a Isabel Cristina de Barros Rodrigues, ela comenta aqui, não há armação do sistema para tirar o ex-juiz Sérgio Moro da concorrência à presidência. Aplausos. Até errei aqui, era aplauso, foi risado, mas é aplauso. É que existe mesmo, né, uma forte concentração de poder, de forças que impedem não só que o ex-juiz seja confirmado a candidato, mas que outras lideranças surjam nesse tabuleiro político, nesse tabuleiro eleitoral, para que se coloquem à disposição da sociedade. Então a gente sabe que existem forças aí ocultas muito poderosas, dificultando o ingresso de novas lideranças e acabam que são sempre os mesmos, a mesma oligarquia política, a velha oligarquia política que há mais de 40 anos ocupa as posições de destaque e concorrem às eleições. Um exemplo disso é o caso do Deltan, né? O quanto ele está sofrendo aí, né? Sendo condenado a pagar indenização, sendo condenado a pagar diária. Isso é um verdadeiro absurdo. É a resposta do sistema, né? A reação do sistema. Reação do sistema contra aqueles que tanto combateram a corrupção e que agora se veem aí sendo barrados e sendo impedidos de ingressar através do processo eleitoral para ocuparem outros cargos ou cargos públicos, sejam eleitos como deputados, senadores, mesmo o Sérgio Moro aí querendo concorrer à presidência da República, se colocando à disposição do país para o cargo de presidência da República. Alonso, não sei se você viu, eu vou colocar aqui o post, a gente estava falando do post do União Brasil do começo da semana. Aqui, ó, Roberto Vitor, conversa que não serve para merda nenhuma. Roberto, nós estamos aqui trazendo as notícias da semana. Brother, se você não serve para nada, o que você está fazendo aqui? Com vocês, para trazer informação, para bater papo, para trocar ideias e acompanhar um pouco também aqui o que os nossos internautas, os seguidores, pensam, né, a respeito dos últimos acontecimentos. Então é muito importante. Ô, Roberto Vitor, obrigado pela audiência, viu? Você é bem-vindo, mesmo você não gostando dessa live. Eu já falo ao contrário, a Lu e o Guto são a lady e um gentleman. Eu já falo como bom corintiano, vaza, mano. O que é que você tá fazendo aqui, porra? Em falar em Corinthians, rolou um boato. A gente é democrático, Alonso. Ele pode vir aqui se manifestar, xingar, ofender, mas nós estamos aqui firmes. O Vem Pra Rua está firme, sempre coerente, em defesa ao combate à corrupção, à prisão de corruptos, a operações como a Lava Jato, que mudaram o Brasil, e nós queremos resgatar esse espírito de cidadania, o dever cívico de combater aqueles que trabalham contra o nosso país. Claro, Lu. Por isso que a Lu é a porta-voz do movimento e eu. Vocês entenderam agora porque a Lu que é a porta-voz do movimento. É só por causa disso. Vamos dar boas-vindas ao Vem Pra Rua do Distrito Federal. O que o gado faz aqui, gente? Só sabem xingar, não conseguem discutir e conversar, coitados. É isso mesmo, Vem Pra Rua do Distrito Federal. O que a gente quer é possibilitar essa troca de ideias e tentar trazer para vocês uma versão diferente dos fatos e dos acontecimentos da política brasileira. Alonso, agora deixa eu fazer um comentário aqui. A gente está falando de Corinthians. Vocês viram que a Gaviões da Fiel lá, a Folha divulgou uma matéria dizendo que vão representar o Bolsonaro. Aí o ator, né, não foi nem a Gaviões da Fiel, mas foi uma entrevista com o ator que vai representar o Bolsonaro, dizendo que ele vai bichíssima para o desfile. Isso revoltou os bolsonaristas, né? Imagina. Meu Deus do céu! Não, essa eu preciso mostrar para vocês. Rita de Cássia Ventura Viana Ribeiro. Que vergonha, Rita. Vem pra rua, vá pro inferno.
Vocês são diabólicos. Bolsonaro está acabando com a farra. Invejosos de plantão. Boteco é boteco mesmo. Gente baixa. Não. Rita, entra na fila. Tem muita gente na sua frente. Essa merece. Rita, só para retomar, olha, que você não falou nada sobre isso, aqui com né? A gente está aqui, olha, prestando um serviço de esclarecimento à população brasileira. Somos todos voluntários, conscientes do nosso papel como cidadão. É isso aí. Ô Lu, só colocar aqui o bannerzinho do União Brasil. Olha lá, Alonso. Não erre, não vote nulo, não vale a pena. Sentiram? Sentiram, com certeza. Hoje, talvez vocês tenham visto o Twitter, eu percebi pelo menos que vários bolsonaristas bateram na mesma situação, né? Então vamos lá, o Bivar tem 1 bilhão de reais na mão no fundo partidário, mas nem isso vai fazer ele se transformar na próxima capa da Playboy, né? Não dá, ele não é um ser político palatável. E a campanha do Moro... nem esteticamente palatável, né, Alonso? Nem esteticamente. E a campanha do nulo atinge justamente esses candidatos que não abrem mão dos seus desejos pessoais em prol da nação, igual o Moro fez. Então a gente está falando da Tebet, que tem 1%, do Bivar, que deve ter 0,2%, e do Leite, que deve ter 1%. Né? Isso não vai dar liga até o final. E muitos bolsonaristas, como o Rodrigo Constantino, né, que é o paladino do bolsonarismo pago com dinheiro público, ele está sendo contra a campanha do nulo e falando que são covardes quem vai votar no nulo e esse tipo de coisa. É porque justamente esse range de votos, né, essa quantidade de votos, é justamente aquilo que os bolsonaristas, o que o Bolsonaro contava para fazer frente a Lula. E não vai acontecer. Eu não vou votar. O movimento pode ter outras decisões, mas eu, Rodrigo Alonso, voto nulo se não tiver Moro. É um posicionamento pessoal. Não reflete a posição do movimento, mas você tem o direito de expor e de se colocar aí com a sua opinião. E aqui vem uma pergunta interessante, a Ana Gabriela Vaz. Cheguei atrasada e não sei se vocês já falaram sobre isso, mas o que o Vem Pra Rua achou do Moro ir para a União Brasil? Vocês já acham que ele tinha alguma chance de combater o sistema dentro do sistema? A chance sempre existe, né, Ana Gabriela? E ele está tentando, ele está se colocando à disposição justamente para isso, para que a gente tenha aí, primeiro, novas lideranças ingressando nesse tabuleiro político, que é um tabuleiro complexo, e segundo, defendendo as pautas que ele defende, muito alinhadas com o que o Vem Pra Rua defende, que tantos e milhares de brasileiros também defendem para o Brasil. A chance existe, mas a gente sabe que existem aí uma série de reservas e resistências para que pessoas como Sérgio Moro e outros ingressem nesse jogo, né? Um jogo pesado mesmo. O que você acha? O que vocês acham aí? Eu acredito, Lu, que mudar o sistema não se muda com políticos só. Lógico que a gente precisa ter políticos bons, políticos honestos, políticos que estudaram para estar lá, mas quem tem que mudar o sistema é a população, né? E essa é a missão do movimento Vem Pra Rua, é cultivar isso nas pessoas, educar e ter senso crítico, não idolatrar político. Quando a gente apoiou o Moro, Sérgio Moro, a gente apoiou dentro de uma carta de compromisso, né, que estavam todas as pautas, as bandeiras que o movimento defende, não foi simplesmente o Moro fez um bom trabalho na Lava Jato. Existia, né, um lastro de responsabilidade, né, esse compromisso tem que ter. Hoje, todas aquelas pautas que Bolsonaro defendia em 2018, ele teve que abandonar. Né, a questão do foro privilegiado, e tantas outras, né, promessas. Está tudo engavetado, exato. E que ele nem vai poder tocar nesse assunto nessa campanha. Então a campanha do Bolsonaro e Lula hoje está puramente ideológica, né? Aquele cara que vai falar de escola sem... Como é que é? Escola sem partido, o outro vai falar de questão de aborto, mas os problemas reais dos brasileiros que a gente vive todo dia, inflação, desemprego, esse assunto ninguém toca, né? É simplesmente uma guerra de narrativa. É isso mesmo, Guto, tem toda a razão. Agora aqui, ó, tem gente, olha aqui o que Raimundo Bonfim Pinheiro dos Santos diz. Olha que gravidade, gente. Vem Pra Rua, não tem credibilidade, faz parte da quadrilha. Olha que acusação séria aqui. Quadrilha dos esquerdopatas. Não, Raimundo. Nós fomos para as ruas para justamente tirar a quadrilha do poder.
Então, se tem algo, um legado que o Vem Pra Rua deixou e deixa para a sociedade brasileira, é toda atuação coerente no combate à corrupção contra qualquer tipo de quadrilha, seja ela qual for. Bolsonaro não fez nenhuma manifestação, não foi na rua, não engajou pessoas, né? No próximo ele programa simplesmente cooptou essa galera que estava lá nas ruas protestando. Fala aí, Alonso. No próximo programa a gente poderia trazer algumas imagens, alguns vídeos curtos e colocar aqui o de que a gente fez em 2014, 2015, 2016. Ô, Raimundo, 2017, onde você estava em 2015, hein? As pautas que você estava fazendo em 2015? Em 2018, tudo, né? Todo o trabalho que o Vem Pra Rua vem fazendo e conta com seu apoio, cidadão brasileiro de bem, o verdadeiro patriota. E a Estela Mares, ela diz aqui, ó, está na hora de ir para as ruas em uma grande manifestação anticorrupção. E precisamos do Moro presidente em 2022, é a opinião dela, ela defende a candidatura do Moro. E eu estou também concordando com a Estela, está na hora de uma grande manifestação anticorrupção. É isso aí. Para que a população saia dessa inércia, né, gente? A gente tá apático, né? O pessoal não liga mais para quem rouba, quem não rouba, desvio de dinheiro público. Como é que a gente quer um país melhor realmente se calando diante dessas barbaridades? Sim, a população não pode se acostumar com a corrupção. A gente não pode se acostumar com o mal feito. Em 2015, muitas pessoas iam para a rua justamente porque ficaram indignadas com a Lava Jato, com o escândalo que a Lava Jato investigava e transformava aquilo em ação. Então, indignação sentada no sofá não serve para nada. Pessoal, querem sair para a rua? Vamos fazendo pequenos movimentos no seu bairro, na sua cidade, em redes sociais. Vamos crescendo esse movimento aos poucos e a gente vai, com certeza, ter condição de fazer uma grande manifestação. Mas precisamos construí-la, ela não sai do nada. Aqui, ó, o Rafael Abraão está dizendo assim, essa conversa tem muito valor, sim. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Muito obrigada pelo reconhecimento, pelo apoio. Rafa. E é de cidadãos como você que o Brasil mais precisa. Valeu, Rafa. Bom, vamos... Só lembrando aquele assunto que a gente estava falando aqui do post, né, do União Brasil, né, claramente teve um movimento aí, #MoroNulo, que ganhou muita potência desde que a gente teve, primeiro, aquela reação do Caiado e do ACM Neto, né, daqueles que estão com Lula e Bolsonaro dentro do União Brasil, só que ganhou mais força ainda quando o Bivar foi indicado para a candidatura à presidência. E aí esse movimento de Moro Nulo parece que cresceu mais, é um movimento que é legítimo, né? Que muita gente que apoia o Moro realmente não quer votar em ninguém, prefere não votar em ninguém e votar nulo. E hoje o Moro deu uma entrevista na CNN, não sei se vocês viram, ele deu uma declaração que eu achei interessante, vou colocar aqui para você. Não está descartada nenhuma situação, posso inclusive não concorrer a nada, não vivo da política, estava fora do Brasil e voltei para ajudar na construção de algo que possa vencer os extremos políticos. Vocês acham que isso é uma resposta do Moro também para a União Brasil? É alguma estratégia para colocar pressão nas convenções? O Moro começa a entender como o jogo funciona. No Podemos, desculpa se eu cortei você, Lu, acho que você ia falar, mas já descarregando a metralhadora aqui. No Podemos aqui ele foi basicamente boicotado. A gente sabia que aqui no Paraná, eu sou no Paraná, estou em Curitiba, escuto as rádios, vejo o que acontece. Então a gente sabe que ele não tinha marqueteiro, a equipe que trabalhava para a pré-candidatura dele não foi paga, então tinha uma série de questões, não é mesmo? E agora com União Brasil, parece que é a mesma coisa, e o plano, assim como no Podemos, é colocar o Moro como puxador de voto na Câmara dos Deputados. Para mim tá claro o jogo. E o Moro, acho que tem que jogar esse jogo. Bom, se ele está incomodado e não quiser colaborar, vamos dizer assim, com toda essa situação, ele pega o boné dele, vai para os Estados Unidos, e aqueles 20 candidatos que já estavam montando com a sua candidatura, tchau. Ou apoia o Moro, ou vai ter que procurar emprego na iniciativa privada. E aí, Lu? Eu acho que é uma posição, é um passo delicado, né? É um passo arriscado, mas ele está se contando com todo esse apoio desse eleitorado que representa uma fatia importante do eleitorado brasileiro para as eleições de 2022. Ele está em terceiro colocado e isso serve como pressão política, sim, para mostrar para a União Brasil o que uma parcela desse eleitorado deseja.
E eu acho, mas ainda assim, eu acho que o jogo é muito pesado e ele vai enfrentar ainda algumas resistências que precisam ser superadas para conseguir essa posição. Você acha que o Moro conseguiria transferir votos para um cara como o Bivar, por exemplo? Ou quanto ele conseguiria? De jeito nenhum. Eu acho que ele não conseguiria transferir voto, não. Eu acho que, pelo contrário, o posicionamento desses apoiadores tem sido muito claro nas redes sociais, de que ou é Moro ou é nada, ou é Moro ou é nulo, né? Então, a gente tem essa fatia do eleitorado aí que está bem engajada e já se colocando, já se posicionando de forma antecipada com o que deseja, colocando seus anseios para que partidos como o União Brasil e o DEM e todos esses acabem. O DEM é uma junção, né, do PSL para formar a União Brasil, para que eles também entendam qual é a vontade desse eleitor. E aí, Alonso, manda a paulada. Cara, o que eu acho o Bivar, ele não tem condição de... O Bivar sempre foi um político de bastidores, vamos falar a realidade agora, sem muita sacanagem. Ele nunca foi um político de frente com mandatos importantes. Ele é basicamente um cacique, um político de bastidores que maneja muito bem toda a máquina. Contudo, para ganhar a eleição precisa de voto, precisa de pessoas carismáticas, digamos assim. Não gosto, obviamente, do Bolsonaro, mas ele tem lá seu carisma. Não gosto do Lula por todos os motivos que a gente já sabe, mas ele tem lá o carisma dele e por aí vai. Então, acho muito complicado. Quem que vai votar no Bivar? Falando sério. Quem que vai sair de casa para votar no Bivar? Acho muito complicado. Sabe o que eu acho? Ele seria um bom absurdo. Ministro da Casa Civil, talvez, com algumas situações, mas presidente não. O que eu acho absurdo, né, nessa chamada terceira via, é que a gente, como movimento, a gente começou essa onda nem Lula nem Bolsonaro há mais de um ano, né, Lu? Mais de um ano batendo nessa tecla, dando a deixa, né? O Brasil, para a construção de uma alternativa, de uma opção para formar até para fomentar novas lideranças, né, Gu? Porque mais do que candidatos é que a gente possa dar visibilidade para pessoas que queiram apresentar um projeto para o país. Então, o Vem Pra Rua veio fazendo esse trabalho, sim. E lá atrás, a gente tinha aí eu acredito, uns mais de 50% da população que não queria nem Lula nem Bolsonaro. O campo da terceira via era um campo aberto para ser construído, né? E olha a incapacidade dos políticos brasileiros de conseguirem dialogar, de construir consenso, porque, na verdade, muitos ali estão com seus projetos pessoais, eles querem abocanhar o sistema como Lula e Bolsonaro. Essa é a realidade, na minha opinião. Gente, deixa eu apresentar para vocês a minha cachorrinha. Ela tá aqui do meu lado. Né, fofinha? Essa aqui é a Chanel, gente. Ai, que linda! Ela é muito fofa. Ela estava aqui Chanel, quase pulando no meu colo. Eu falei, deixa eu apresentar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Olha o comentário aqui do André Luiz. Bolsominions são culpados pela atual situação do desgoverno. Quando a gente é conivente com o que está acontecendo de errado, e aí eu concordo com o André, que essa apatia, até para se mobilizar contra os mandos e desmandos, até contra as possíveis corrupções que estão acontecendo, indícios grandes de corrupção, a gente realmente trabalha contra o Brasil. Então, fica aí a dica para quem está nos assistindo. Ô Lu, nós acho que está na hora de fechar o boteco já, né? Está na hora de fechar o boteco, a gente já está aqui batendo papo, mas a semana que vem vamos tomar uma cerveja, véspera de feriado, e eu quero desejar a vocês uma boa semana, que fiquem com a família, que aproveitem aí os momentos de lazer. É isso amanhã, aí, Lu. Aplausos para Lu. Alonso, último gole do boteco. Fala aí. Último gole do boteco. Pessoal, um bom feriado para vocês. Aproveitem. Amanhã eu vou aproveitar, vou acordar cedo, vou passear com o Negresco, que é meu cachorro, meu pitbull. Vamos treinar bastante jiu-jitsu, vamos fazer um churrasquinho aqui em Curitiba que não pode faltar. E vamos acreditar no país. Pessoal, não vamos desistir. Não vamos desistir do Brasil jamais. Então, continue pressionando para que Moro seja o candidato, continue apoiando políticos que dão foco na prisão em segunda instância e no fim do foro privilegiado.
e vamos pra frente que o jogo não terminou. Como bom corintiano, o jogo só termina quando acaba. Estamos no primeiro tempo ainda, dá pra virar até o final. Bravo, Alô! É isso aí, gente. Vamos chegando ao final do nosso Boteco Vem Pra Rua. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá aqui. E vamos aproveitar que tem uma sexta na minha quarta e eu tenho que abrir uma cerveja agora. Além dessa que eu tava tomando. Boa noite, gente. Valeu, Lu. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Boa noite. Obrigado por todo mundo que assistiu. Valeu.